Ótimo dia, você está com a FM no rádio e também na TV. Bom dia para você que está em casa, para você que está com aquela curiosidade, né, Fran? Até porque nós falamos que iríamos conversar aqui e vamos conversar com o Henrique Petri, que está aqui para falar para a gente aí sobre tudo não, vamos dizer assim, as principais informações do cartório eleitoral, ele que é chefe do cartório eleitoral, né, Fran? Bom dia, seja bem-vinda, Fran. Bom dia, Darlan, bom dia, ouvintes, uma ótima segunda-feira a todos e um bom dia especial para o Henrique, nosso convidado desta manhã. Henrique, bom dia, seja bem-vindo. Até eu brinquei com o Henrique, pedi para ele que é Sartori também, né, se ele tinha ligação ali com o pessoal de Caxias do Sul, né, Henrique? Então, já está na nossa micro e macro região aqui. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Darlan, bom dia, Fran. Bom dia aos ouvintes da Rádio Com, é um prazer falar com vocês. Que legal, Henrique, o que dá para falar nesse momento sobre quem fez, quem não fez, quem foi procurar o cartório nesses últimos dias, que era até o dia 6, né, para regularizar ou fazer um novo título, né? Exatamente, o cartório ficou aberto até o dia 6 de maio para que novos eleitores fossem fazer o seu primeiro título e para que antigos eleitores fossem revisar o seu título ou trocar o local de votação dentro da nossa micro-região, ou transferi-lo de outro município mais distante para cá, ou simplesmente atualizar a sua biometria. Como é que foi essa procura? Essa procura foi bem intensa nos últimos dias, ela aumentou muito no mês de maio, né, o último para isso. No mês de maio nós atendemos 467 eleitores, nos 3 últimos dias foram 353, e especialmente no último dia em que a gente mais atendeu foram 157 atendimentos. Quais são os municípios que o cartório atende, Henrique? Além de Veranópolis, o cartório atende Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores. Quais são os números de eleitores que tem entre todos os municípios? Somando os 4 municípios, nós temos 27.940 eleitores. E em Veranópolis? Em Veranópolis, 18.559. Que, na teoria, vamos dizer assim, seriam os aptos para votar agora nas eleições em outubro, né? É isso. E agora, depois do dia 7, a partir do dia 7, não pode mais fazer nenhum tipo de regularização, novos títulos ou novos eleitores, nada? Isso. O nosso cadastro fica fechado até a eleição, por exigência da Lei Geral das Eleições, que proíbe que os cartórios façam esse tipo de operação nos 150 dias que antecedem a eleição. Henrique, então para quem está pensando, mas eu não regularizei, então é isso, não vai poder votar nessa próxima eleição quem não regularizou o seu título ou quem não fez, então? Sim, quem está com seu título cancelado por não ter votado nos últimos 3 turnos de eleição não vai poder votar em outubro. As pessoas não eram obrigadas a ir ao cartório nesse período. Quem votou na última eleição, por exemplo, está com seu título regular e vai poder votar na próxima eleição de novo. Agora, por exemplo, jovens que não foram fazer o seu título não podem fazê-lo mais até a eleição, vão poder fazer só a partir do dia 3 de novembro, depois da eleição, quando o cartório fica disponível de novo para esse tipo de operação. O que implica quem não fez ou está com o título cancelado, Henrique? Quem está com o título cancelado não vai poder votar e assim vai sofrer uma multa por não votar em cada turno, né? Se a eleição tiver apenas um turno, vai ser uma multa de R$3,51. Se a eleição tiver 2 turnos, a multa vai dobrar, vai ser de R$7,02. Por cada turno não votado, a multa é de R$13,51. É isso que acontece. Com jovens que não fizeram o primeiro título, essa multa não depende. Tudo bem, a partir dos 18 anos a pessoa é obrigada a votar. Mas a lei é um pouco tolerante nesse ponto. Se a pessoa passa a sofrer uma multa se ela não vota, se ela não faz o primeiro título nos 150 dias depois da primeira eleição em que ela tiver 19 anos. É uma coisa um pouquinho complicada, mas se a pessoa tiver condições, ela pode ir a partir do dia 3 de novembro para fazer o primeiro título daí. E influencia em passaportes, alguma coisa em relação à Receita Federal, ou esse cancelamento do título de eleitor? Porque daí esse período de 150 dias não pode regularizar. Sim, infelizmente influencia. A pessoa precisa emitir uma certidão de quitação eleitoral para fazer o passaporte, por exemplo, para tomar posse em um cargo público.
E nesses dias que antecedem, ela vai ficar impossibilitada se não tiver kit com a Justiça Eleitoral. A gente não consegue deixá-la kit nesse período. Fran? E a gente comentou na questão de quem vai trabalhar, né? Então agora encerrou esse período, o pessoal não vai mais poder fazer, enfim, a regularização para votar, né? Perderam o prazo. E quem vai trabalhar, como é que vai funcionar? Já tem um cronograma de como é que vão funcionar as atividades para quem vai trabalhar, já está certo? Ou para quem tem interesse em ser mesário e trabalhar nas eleições? Sim, o cartório começa a entrar em contato com os mesários voluntários no mês de junho. Quem trabalhou como mesário na última eleição está automaticamente convocado para a próxima eleição, a menos que não possa ou não queira ser mesário de novo. Nesses últimos atendimentos, nós conseguimos mais alguns mesários voluntários nos 4 municípios. E a partir de junho que nós vamos entrar em contato e combinar os detalhes. Quem vai ser mesário em qual local, de quantos a gente vai precisar ao todo. E o treinamento desses mesários deve ocorrer no mês de setembro, bem próximo da eleição. Nós nos reunimos com os mesários dos 4 municípios. No caso de Veranópolis, nós fazemos aqui. Nos outros municípios, a gente vai até os municípios para conversar e combinar os detalhes. Então vocês fazem em cada município, vocês vão nos municípios para fazer essa reunião e orientação. Isso. E quem quer se inscrever ainda pode, então? Só repete para nós, ainda pode? Sim. Para ser voluntário? Sim, ainda pode. Aí pode ir ao cartório ou entrar em contato pelos canais digitais, WhatsApp, internet, e-mail, né? Para colocar o seu nome, ainda é possível. É sempre bom a gente reprisar, né, Fran? Até 18 anos, quem fez o título até um dia antes da eleição, se fez 18 até ali, não é obrigado ou é obrigado se fez a partir de quando fica obrigatório ali votar quem fez o título nos 18 anos, que está fazendo aniversário agora nesse período? Sim, se a pessoa faz aniversário nesse período até a eleição, ela se torna obrigada a votar. A data é relevante para o dia da eleição, né? Quem tem entre 16 e 18 tem a opção de votar. O voto é facultativo. Aí, por exemplo, mesmo que um jovem de 16 anos tenha feito o título, ele não é obrigado a votar em outubro, porque não vai completar 18 anos até lá. Entre os 18 e os 70 anos o voto é obrigatório, e pessoas com mais de 70 voltam até a opção de não votar. Henrique, vou insistir um pouquinho nessa informação para aquele ouvinte que talvez não entendeu esse processo das datas ali de aniversário. Quem faz o 18 até um dia antes da eleição, fez 18 e não fez o título, ele vai pagar multa depois por ter feito 18 anos antes? Na verdade vai, porque já fez o título. Já fez o título. Então sim, nesse caso ele vai pagar. E se ele não fez? Se ele não fez 18, aí não, porque ele vai... Não, eu digo se ele não fez o título, né? Por exemplo, ele ia fazer 18 anos agora, o dia da eleição é dia 6, né? Vai fazer em setembro. Dia 4 de outubro é o primeiro turno. Aí se ele vai fazer 18 anos ali no dia 6 de outubro, por exemplo, pode acontecer, né, Fran? E daí ele não fez o título. Ele vai pagar multa porque já fez 18? Não, nesse caso não vai, porque aí se aplica um artigo de lei que fala que a pessoa que não fez o título só paga multa quando fizer o título depois de completar 19 anos e tem um prazo a mais ali. Entendi, daí vem lá atrás aquela que tu falou dos 19 anos, isso, né? Que daí é mais complicadinha de entender ali, né? É só pro ouvinte que tá nos acompanhando, daqui a pouquinho fica pensando, mas eu vou fazer 18 anos agora, vou pagar multa se eu não for votar, né? Sempre tem essa dúvida, né, Henrique? Se perdeu ali nas contas, né? Se perdeu nas contas do aniversário. Mas alguma coisa que tu acha importante a gente passar pro nosso ouvinte, Henrique, em relação ao cartório? Sim, eu acredito que em relação ao número de jovens que procuraram o cartório, né? Este ano nós fizemos 444 novos títulos. Nesses últimos dias de maio, nós atendemos 118 jovens que foram fazer o seu primeiro título. E no último dia foram 48. Então, o número de jovens foi proporcionalmente grande. Né? Que legal. Isso é bom, né? Porque ele é obrigatório e muita gente às vezes não quer votar e quer dizer que as pessoas, mesmo não sendo obrigadas, estão fazendo o título, né? Isso é bom para a democracia do país, né? Com certeza. Que legal. Fran, mais alguma pergunta, Fran? Eu acho que... E como é que funciona agora o trabalho do cartório eleitoral nesses dias que antecedem, assim, um resumo do que
O que é feito nesses dias que antecedem, já que as pessoas não têm mais essa questão de ir lá fazer o título, que acho que é um dos principais, né? Quando a pessoa pensa em título, tem que ir no cartório eleitoral. Então, nesse período que encerrou esse prazo de fazer e regularizar título, agora já estão em organização para a eleição. Como é que é a dinâmica do serviço? Sim, nesse momento a gente vai começar a receber novas urnas, vai enviar algumas urnas antigas de volta para o tribunal. A gente vai intensificar os testes nas urnas, os simulados, né? Todas as urnas são bem testadas antes de irem aos locais de votação. Nós temos programas que nós recebemos do tribunal para fazer esses testes. Agora, te interrompendo, mas essa questão das urnas eleitorais tinha a possibilidade de alguns locais não terem mais votação, né, aqui em Veranópolis, em função do número de eleitores. Como é que ficou essa questão? Sim, nós já havíamos tido uma definição quanto ao salão comunitário do Santa Lúcia, que não havia sido local de votação em 2024, mas preencheu o número mínimo de eleitores e vai ser local de votação esse ano. Outro local era o Salão da Capela Santo Expedito, no bairro Universal, que estava com menos eleitores do que o número mínimo, mas nós conseguimos preencher esse número mínimo, portanto a comunidade vai ter o Salão da Capela como local de votação esse ano. Então isso já está definido. Então bom, tinha essa possibilidade de diminuir, mas na verdade então aumentou os locais de votação. Isso, nós conseguimos adicionar o Salão da Capela Santo Expedito e o Salão Comunitário Santa Lúcia. Bom, se vota de 2 em 2 anos, né, Henrique? As pessoas devem estar... Às vezes alguns já são veteranos no votar, né? Outros nem tanto. Na hora de votar, tá tudo lá no título do eleitor, ou não encontra sem o título também vota. Tem essa possibilidade, né? E a questão do e-título também, que tem que acessar antes, né, da votação. Sim. O título de eleitor não é necessário para votar. Necessário é levar um documento com foto. Né, que pode ser a carteira de identidade, a carteira profissional, a carteira de motorista, né? E o título é útil para identificar o local, a sessão eleitoral. O que é a sessão eleitoral? É a sala dentro de um local em que o eleitor vai votar. O eleitor chega no local e vê uma folha na parede que traz o número, ele vai olhar para o título e vai ver se corresponde. Ela é principalmente útil em locais que tem mais de uma sessão, colégios maiores, como é o caso do Colégio São Luís Gonzaga, do Colégio Felipe dos Santos, do Colégio Regina, que tem várias sessões, né? Em locais menores acaba sendo só uma sessão, então fica mais fácil para o eleitor. Quanto ao e-título, o e-título pode servir como documento de identificação para votar, porque ele tem a foto, né? O título físico não tem. Então quem quiser baixar o aplicativo e-título para conferir o seu título de eleitor com foto, pode. Só que no dia da eleição ele sofre muitos acessos, né, no país todo. Por isso às vezes o aplicativo tem instabilidade, mas se a pessoa conseguir, ele pode servir para ela se identificar, sim. Por isso que é importante levar um documento além do e-título, né? Se você travar lá, você tem um documento para acelerar a fila, né? Isso, é bastante importante ter outro documento também. Fran? Não, eu só que teve uma eleição que eu disse, vou acessar o e-título. Fui acessar o e-título na fila. Não, eu tinha levado o documento, né? Mas daí quis. E daí eu descobri que tinha que ter acessado ele um dia antes para salvar e daí poder, enfim, porque no dia, em função talvez da quantidade de acessos, né, ele ia ficar complicado. Então fica a dica pro pessoal. Fica a dica aí. Fica a dica Leve aí. o documento. Leve o documento aí. É isso, Henrique? É isso. Bom, muito obrigado. Vamos falar mais vezes, Henrique, né? Porque tu sabe que tem que ser repetitivo nessas informações, né? Para muitas pessoas, né? Para os novos, muitos já estão acostumados a votar. É interessante essa parte que você falou das sessões, né? Que tem lugares que tem o colégio, por exemplo, São Luís Gonzaga, ele tem várias sessões lá, né? Então o pessoal tem que vai lá com a informação, é mais fácil, já vai na fila certinho lá para votar, né? Isso mesmo. Bacana. É isso, Fran? É isso aí, pessoal. Então, tem tempo para se organizar, né? Não dá para dar desculpa. É verdade. Henrique, um abração para ti, tá? Muito obrigado pela presença na Com.
Foi um prazer, Dona. Prazer é todo nosso aí. Bom, vamos tomar um café aí, né? O Henrique, que faz 5 meses só que está aqui em Veranópolis, né? Tá na terra da longevidade, ele veio aqui para acrescentar. Quando ele for embora, né? Que ele tem um objetivo, tem uns anos a ele mais, vai levar uns 50 a mais, né? O que tu acha, Henrique? Seria bom, né? Seria ótimo, com certeza. Com certeza, né, Henrique? Mais uma vez, Henrique, muito obrigado.